Pá, boa noite. Boa Pá, noite, tudo bem? Tiago, tudo bem? Boa noite. tudo jóia? Como é que Boa está? noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, perfeito, tudo certo. Tiago, Tudo ótimo. boa noite. De antemão, dou boa noite para todo mundo, para o João Vitor, que está entrando agora, para a Michelle também, que é assessor. E, Tiago, te agradeço de antemão o aceite no convite. Está entrando aqui a nossa vice-presidente da SEJA, Bruna Razeira, também. E te agradecer já de início, de arrancada, né? Já que é uma honra te ter aqui. Eu que conheço um pouco da tua caminhada, eu vou pedir para que tu conte um pouco da tua caminhada aqui. E sei que para falar sobre carreiras, para falar sobre gestão de negócio, para falar sobre escritório de advocacia, não é para qualquer um. Muita gente quer falar, né? Mas de antemão eu digo, eu conheço a tua história e conheço as testemunhas do teu trabalho, né? E então eu queria que tu te apresentasse, pudesse conversar, a gente já num primeiro momento já, que tu possa contar um pouco da tua história para a gente, para que a gente possa conhecer um pouco de ti, um pouco sobre o que tu te propõe. Enfim, está contigo a palavra. Tá bom. Em primeiro lugar, obrigado, Marcos, obrigado pelo convite, a ti, a toda a equipe da comissão. Para mim é um privilégio estar aqui. Eu penso que todas as participantes da OAB que fui do Tribunal de Ética durante muitos anos e de algumas comissões, a importância das comissões, a importância desse desenvolvimento. Mas a comissão do jovem advogado tem uma responsabilidade muito importante, porque eu acho que é a comissão que faz a verdadeira conexão do jovem advogado formando entre a vida acadêmica e a vida profissional. E essa conexão é importante porque, por mais que a gente tenha visto aí, esteja vendo os currículos das universidades se atualizarem e tentarem entregar uma formação mais adequada para os profissionais, a chegada ao ambiente profissional mostra que a faculdade ainda tem muitas questões que acabou por não formar e não qualificar da forma que é necessária para ser competitivo nesse mercado de trabalho. Então, mais do que a importância, eu acho que o trabalho da comissão é fundamental, porque faz exatamente essa conexão e permite confere acesso aos jovens advogados para que eles possam se qualificar e serem competitivos para a profissão. Então, esse para mim era o primeiro ponto. Falar um pouquinho de mim, até digamos assim, pelo meu estilo de conversas que eu tenho, pelo meu estilo dessas questões que eu gosto de falar. Eu sempre digo que o meu objetivo é muito mais provocar questões para os profissionais, para que eles tenham questionamentos, para que eles se perguntem, para que eles olhem para suas carreiras, e mesmo que num primeiro momento seja um pouquinho de incerteza o que está acontecendo, mas que logo num segundo momento acaba reconhecendo que esse insight, essa reflexão e olhar para frente é importante. Então, um estilo um pouco mais provocador, que é o que eu vou trazer aqui, e sempre olhando à frente, né? Eu acho que a gente tem, por mais que eu goste de fazer essa provocação, a minha visão é sempre otimista, da gente olhar para frente e de quantas oportunidades estão aí presentes e que obviamente que a gente vai falar um pouquinho de carreira, só que carreira é uma jornada e a gente tem que fazer parte dela, se entregar a ela e realmente vivenciar essa jornada, né? Então as oportunidades existem, mas a gente tem que também saber que a gente tem uma dose de esforço, uma dose de, muitas vezes, incertezas, né? Mas de que acreditar, confiar e trabalhar para seguir a gente nessa jornada. Da minha história, eu vou falar rapidamente para situar a turma na verdade, o que eu vou querer contar um pouquinho são os momentos que a gente está na moda aí falando, né? Os pontos de inflexão da minha carreira. Legal. Então, que foram aqueles momentos onde talvez foram realmente que eu tive que tomar decisões e eram decisões
que no fim construíram a minha carreira. Então eu comecei desde cedo, né? Fui da PUC, consegui um estágio logo cedo, fazendo o trabalho que hoje cada vez é menor, né? O trabalho de fórum, trabalho de vivência em cartórios, em registro de imóveis, em tabelionatos, enfim. Hoje em dia o mundo é muito mais digital, então só nesse aspecto as competências a gente já olha que as competências, as habilidades e a forma de estagiar mudou drasticamente, né? Quando a gente olha quem a gente quer para estagiar e a importância de começar cedo, né? Porque cada vez mais a gente quer ter experiência mais cedo para buscar isso dentro da universidade, então pegar essas oportunidades. E aí, num segundo momento, me formei, continuei num escritório onde eu trabalhei por praticamente 8 anos, boa parte deles da faculdade, e depois algum tempo de formado. E nesse escritório eu tinha um contato especial com 2 empresas. E eu acabava vivenciando muito essas empresas. E era algo que começou a me chamar a atenção, que era algo que me interessava, né? Estar com o pessoal da empresa, resolver os problemas. E aí surgiu, digamos assim, o primeiro ponto de flexão, lá com 4 anos de formado, que foi para assumir como advogado do Shopping Praia de Belas, que é do Grupo Iguatemi, em São Paulo. E era uma mudança drástica, porque era abandonar o escritório, abandonar, por mais que fossem ainda pequenos, mas alguns clientes que eu tinha, e a carreira que eu estava construindo como um advogado de uma firma, de um escritório de advocacia, para virar advogado interno de empresas. Uhum. Mas era uma oportunidade muito bacana e coisa e tal. Então, ali foi meu primeiro ponto. E eu passei, então, a ser o que a gente chama aí de advogado corporativo, de ser in-house do Grupo Iguatemi no Praia de Belas. E aí eu acho que ali, isso faz aí seus bons anos, depois eu fiquei 18 anos em departamentos jurídicos, mas eu acho que tem um ponto importante aí, que lá naquela época, é sempre a história que eu conto nas minhas aulas. Lá naquela época eu comecei a trabalhar em julho. Em outubro, o financeiro, o gerente financeiro, né, a diretoria ficava em São Paulo, ele me veio, na época a gente ainda tinha salas, né, hoje em dia, veio na minha sala e disse: olha, Thiago, tu tem que preparar o orçamento do jurídico para o próximo ano. E eu, como assim, orçamento do jurídico para o próximo ano? Eu sou advogado. E ele, mas o que é orçamento? Não, tu vai ter que, tem uma tabela aqui, tu vai ter que me dizer o que tu vai gastar contratando advogados para cuidar dos processos, tu vai ter que me dizer quantas folhas tu vai precisar para impressão, enfim, eu dei o meu primeiro discurso, né, de advogado e falei pro controle, ele disse: olha, eu sou advogado, eu não faço a menor ideia de quantos processos vão entrar, impossível eu imaginar honorários e coisa e tal. E aí ele deixou uma folha lá. Eu vou fazer o seguinte, pega essa folha aqui, isso aqui é o que o jurídico gastou esse ano, dá uma olhada e depois eu te ajudo a fazer. A partir dali eu sentei na minha cadeira lá, estava pensando, mas que negócio é esse? Onde é que, né, o que é isso? Vem a gerente de RH, de recursos humanos: Thiago, nós estamos atrasados. E eu falei assim: não, mas atrasado para quê? Nós temos que fazer o teu plano de desenvolvimento para o ano que vem. E eu falei: como assim plano de desenvolvimento? Não, tu tem que combinar com a diretora jurídica lá de São Paulo o que ela quer de ti, o que tu tem que fazer de curso, o que tem que desenvolver, quais são as metas, os objetivos do teu departamento, coisa e tal. E a gente atrasou, como tu chegou há pouco tempo e coisa e tal. E aí eu não entendi mais nada, né? Enfim, eu peguei e saí, eu falei assim: vou passar lá na Saraiva, né? No Shopping Praia de Belas. A vantagem de trabalhar em shopping era isso, passei na Saraiva e eu brinco, né? Obviamente que isso não foi assim, mas eu brinco que eu cheguei no atendente e disse assim: por favor, me diz uma coisa, além da prateleira de livro jurídico aí, tem uma prateleira de financeiro, de relação de psicologia, alguma coisa? Porque eu preciso entender alguma coisa além do direito. E aí eu brinco, né? O primeiro livro que eu comprei além do direito foi Relações Interpessoais,
porque eu tinha que começar a entender como é que funcionava esse negócio de equipe, de relacionamento, e depois um lá que falava de gestão orçamentária lá e coisa e tal. Por que eu trago isso? Porque o que a gente está vivendo hoje, mais do que nunca, mas que é algo que já vem ao longo do tempo, é a importância de nós sermos multidisciplinares. Ou seja, a importância da gente buscar conhecimentos que agreguem à nossa formação jurídica. Né? E mais do que nunca, são conhecimentos que vão nos proporcionar uma vantagem competitiva. Só para botar exemplo clássico, se hoje em dia, que tanto se fala aí de compliance e proteção de dados, quem quer fazer qualquer tipo de prestação de serviço precisa entender de gestão de projeto. Por quê? Porque eu vou trabalhar com o pessoal de tecnologia da informação. Tecnologia da informação faz tudo por projeto. Então eu tenho que ter um mínimo de conhecimento para entender o que eles estão falando e poder levar o meu conhecimento jurídico para que eu possa fazer a conexão, para que a gente possa ter essa troca de linguagem que a gente consiga se entender. Então, a primeira mensagem que eu digo é essa, né? A gente tem que ter uma base muito sólida, tá? Que segundo uma doutrinadora lá dos Estados Unidos chamada Michele De Stefano, ela já coloca, inclusive, abaixo da base da pirâmide, ou seja, a fundação da minha carreira, o alicerce do que eu tenho que construir é o meu conhecimento jurídico. É aquilo que eu tenho que ser. E a partir daí eu tenho que colocar todas as outras habilidades que eu preciso e que vão ser importantes para mim. A partir daí, então, eu fiquei praticamente 2 anos no Praia de Belas e foi a minha primeira experiência. E aí veio as telecomunicações, as empresas de celulares, e aí eu tive a felicidade de trabalhar logo depois que tinha sido feita a startup da Claro, né? Que no meu tempo era a Claro Digital, para quem ainda conseguiu pegar, quem ainda viu, que era uma empresa canadense. E ali foi uma grande experiência. Eu tinha um objetivo fundamental para ir para lá, que era praticar o inglês, que eu já tinha feito alguma experiência, mas eu cheguei lá, os canadenses já estavam indo embora. Então, quando eles chegaram aqui, se falava muito inglês, já estava perdendo um pouco essa essência, que era um dos meus objetivos. Eu sabia que se em determinado tempo eu não tivesse um bom inglês, eu estaria com alguma limitação de carreira. Tive toda uma felicidade de encontrar pessoas fantásticas, um diretor jurídico que foi meu mentor, me ensinou muita coisa, me ensinou a base de tudo que eu tenho como advogado corporativo. E aí passaram-se 7 anos e meio, quase 8, mais um ponto de inflexão. Eu tinha recebido já 2 propostas para ir para grandes empresas grandes, e não tinha inglês. Não tinha o inglês necessário. E aí eu recebi uma bela de uma proposta para ir para a Gerdau. Não recebi a proposta, né, mas estava tudo encaminhado e o vice-presidente jurídico falou: pô, Thiago, eu te conheço, a Hunter te apresentou, eu já te conheci, a gente já participou de eventos, mas eu preciso de alguém que fale inglês. Não tem como, porque a gente tem muitas questões internacionais, a gente tem contratos e coisa e tal, eu preciso de alguém que eu tenha tranquilidade de falar inglês. E aí foi a grande questão, ou seja, ou eu estou no limite da minha carreira, eu tinha uma posição, eu cuidava de toda a região sul daí da Claro, né, já com a consolidação, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Sim, o departamento jurídico de quantos mil processos, mais ou menos, tu lembra? Exatamente, de 5 mil processos a gente tinha. A Claro tem uma questão muito, muito legal assim, de histórico, né? Para quem fala hoje em dia de jurimetria, a gente fala todas essas questões. Em 2004, de 2003 para 2004, a Claro fez uma promoção errada. Ela errou numa promoção. Ela deu muitas vantagens para o cliente. É verdade, é o fale de graça. Que ela dizia que o cliente poderia falar das 10 da noite às 6 da manhã de graça. Ele falava de graça. Só que, cara, foi algo fantástico.
Por quê? Porque as pessoas, em vez de falar às 9h30, esperavam às 10 horas. Sim. E principalmente na região sul, não foi em tudo, mas principalmente na região sul aqui, é, a, tem limite, né, para falar. Nós estamos falando de banda, é como se fosse a estrada freeway. Chegou lá no pedágio, é tudo, só que é virtual. Cara, a taxa de congestionamento, que era uma empresa canadense, que era a melhor do Brasil, que era 0,000, foi lá para cima. E a gente sofreu muitas ações por isso. Então a gente teve, em 4 meses, assim, a gente recebeu mais de 3 mil processos de uma vez só. Uhum. E a gente pegou e fez, bom, nós vamos organizar, se fala, né, eu sou da mediação, se fala em negociação, a gente tinha uma política que já nos foi aprovado para buscar acordo naquilo que os clientes queriam, razoabilidade. Então se fechou muitos acordos. Obviamente que não se fechou acordos, né, aí naqueles que queriam se beneficiar, né, que começavam a dizer algumas coisas, e teve juiz que dizia assim, então, mas peraí, então você trabalha 30 horas e não dorme, né, porque dizia que precisava do celular para isso, e não estava conseguindo funcionar. Então ali foi uma experiência muito boa. E aí eu não tinha o inglês. E aí eu cheguei e disse, bom, então ou eu cheguei no auge ou eu vou estudar. Sim. E aí uma viagem, uma proposta que iniciou eu pensando lá 6 semanas, 3 meses de sabático ali, virou 2 anos fora e um LLM na Califórnia, numa universidade que ela não está entre as tops, mas é o berço da advocacia preventiva e do que a gente chama de Creative Problem Solving, das soluções criativas de problemas, que fica em San Diego. E ali eu conheci o projeto que é de negociação e mediação, onde a gente busca da advocacia preventiva, como advogado in-house, eu fiz essa conexão de como que a gente usa essas técnicas de mediação, negociação, para ser um melhor gestor e para praticar uma melhor advocacia. Uhum. E aí vem as coincidências da vida, né? Quando eu me formei, quando eu recebi lá os convites, eu encaminhei o convite para o vice-presidente jurídico da Gerdau e para a Hunter. E eu falei, quem me deu coragem, ou quem me deu um pé na bunda lá, desculpa o nome, mas para eu fazer isso foram vocês. Então um pedacinho desse convite aqui do diploma é de vocês. E aí o Expedito, que era o vice-presidente jurídico da Gerdau, depois falou, Thiago, tu tá voltando pro Brasil? Eu tava me formando em dezembro, né? E eu falei, sim, em março eu tô de volta no Brasil. E ele, então, quando chegar aqui, me liga, vem tomar um café comigo, que eu acho que eu tenho um lugar para ti. E aí, coincidências da vida, né? Eu voltei em março e em maio eu comecei um projeto no Family Office, como advogado do Family Office da família Gerdau, e lá eu tive uma experiência, até o momento que também migrei para uma outra oportunidade corporativa, e aí veio o último ponto de inflexão, que eu fazia um mestrado em gestão e negócios, e eu comecei a enxergar, e começou essa onda de empreendedorismo, um pouco de liberdade, né, de ter um pouco de liberdade. Sim. E eu falei assim, bom, vou tentar pegar essa chama da inovação e ir para isso. Então, eu queria... são esses momentos que são importantes, mas como eu quis dizer da jornada, em primeiro lugar, os relacionamentos, né? Então, para mim, eu adoro contar essa história, né, de que o Expedito e que a Marta, que era a Hunter, falaram, Thiago, vai atrás disso. E numa, entre aspas, uma brincadeira, né, que eu mandei assim, pedacinho desse diploma, desse convite, e o Expedito, Thiago, vem tomar um café que eu tenho uma vaga. Ou seja, uma oportunidade que 2 anos atrás eu tive e eu não estava preparado, ela se abriu de novo, né? E aí me proporcionou. São momentos, o que eu quis, eu acho que são importantes esses pontos de inflexão. Por quê? Porque a gente está vivenciando, a gente fala do mundo do direito, mas em todas as atividades empresariais, muitas transformações. O que a gente viu aí foi o pessoal falando de que as empresas evoluíram 3, 4, 5 anos em 4 meses. Então, a gente, como
E aí a primeira, até já seria de uma segunda parte, mas colocando, a minha visão é a gente tem que estar sempre, é uma palavra, um capítulo do livro da Michelle de Stefano, a gente tem que estar sempre escaneando o horizonte. Ou seja, a gente tem que estar sempre olhando para o horizonte para saber assim, o que está acontecendo lá. Né? Por mais que a gente receba hoje no celular, né? A gente receba no celular que vai chover, que não vai chover, olha para o horizonte e diz assim, tá, beleza, para onde é que vai acontecer, o que está acontecendo? Então, assim, como primeira, sei que passou bastante tempo, né, mas quis trazer, primeiro, acho que esse ponto de reflexão, tomada de decisões, porque às vezes a gente, eu trabalho, a gente tem visto aí o pessoal falar de legal design, né? Nos primeiros projetos de design thinking, a gente proporcionou junto com arquitetas na Câmara Americana, na AmCham, e um dos pontos importantes é isso. Mesmo que eu já tenha passado 3 meses, se eu tô com a premissa errada, se eu tô com a pergunta errada, se eu tô com um problema errado, volta. É melhor eu voltar agora, que é a famosa palavrinha iteração, do que continuar buscando resolver um problema que não existe ou um problema errado. Então, eu acho que esse é um ponto importante, né, para o jovem, porque talvez a gente saia com uma definição, eu vou fazer isso, e não tenha, às vezes, a coragem, ou a visão, ou alguém para nos ajudar, de que, olha, mas, poxa, o mundo tá virando lá e eu acho que seria uma oportunidade. Então, essa é a primeira visão que eu teria aí para contar para a turma. Eu acho que é muito importante, a partir da tua história, né? Eu costumo dizer isso, que tu tem a cadência justamente porque tu tem a caminhada, tu tem uma trajetória que te proporciona tu poder falar sobre isso, né? Eu acho que na tua fala a gente consegue ver a importância de algo que talvez tu nem tenha na nossa conversa que a gente tem semanalmente aqui, Thiago, contigo, em razão, tu sempre fala do café, né? A importância do café, de tu estar sempre dialogando, ainda que tu estivesse no Canadá, ainda que tu estivesse na América do Norte, propriamente dita, tu ainda assim manter os teus relacionamentos aqui e, ao mesmo tempo, o teu diálogo próximo às pessoas no âmbito empresarial, que é a área que tu atuou desde sempre, ela sempre foi com muita sinceridade, né? Sempre pela fala reta, pela fala... nem sempre as pessoas querem ouvir o que tu quer dizer, mas que tu vai lá e fala e tu dá o recado. Eu acho que é por isso que tu tem essa caminhada e tu tem essa tratativa. Eu fico imaginando, no momento que tu entra na Claro, a gente está falando das empresas aqui, né? Ó, a Bruna está convidando para um café aqui. Vamos marcar um café. Olha aí. Vamos, com todo prazer. Eu acho que no momento que tu está na Claro, tu deve, né, te posicionar de alguma forma. Se te pedem um planejamento para o próximo ano, um orçamento, e a Claro vai lá e lança um produto que não foi muito bem visto, principalmente pelos clientes, e tão logo foi visto no Poder Judiciário, e tão logo teve que apresentar um plano emergencial. Né? Eu imagino, nós já conversamos pessoalmente quantos dias tu ficou sem dormir para estabelecer todo esse teu orçamento, né? É isso aí. Nos momentos que tu deveria chegar, aqui eu vou conseguir fazer o número X de acordos, aqui vai ser enriquecimento ilícito, e nós vamos judicializar sim, vamos ter que aguardar a sentença, apelar, e assim vamos, e toda a tua estrutura. A tua estrutura era micro, passou a ser macro, com prepostos nos 3 estados do Sul, imagina, né? E eu sei que muitas vezes vocês comunicam com outros jurídicos, né? Então, os jurídicos de outra empresa, ou jurídicos da própria empresa, diz, cara, como é que tá aí no Mato Grosso? Como é que tá aí? Aqui tá assim, nós estamos fazendo assim, deu certo, né? Não deu certo, aqui foi um desastre, né? Vamos copiar o velho aqui na região sul, que foi ótimo, né? Então é muito legal essa experiência que tu dá e sempre nas tuas falas, é por isso que eu trouxe como primeiro eixo essa tua trajetória, né? Mas um outro ponto... Deixa eu falar, desculpa, mas tu tocou em pontos assim fundamentais, tá? Eu acho que uma e aí eu te agradeço pelo elogio que eu peguei em subliminar, mas
eu acho que fundamentalmente o que a gente está vendo, e eu acho que isso que é importante, por isso que eu falei da responsabilidade da comissão do jovem advogado, é a retidão do reconhecimento daquilo que tu está defendendo, que é a essência do advogado. O advogado defende uma causa, defende seu cliente com retidão. E não importa a questão, não importa o que está acontecendo. Se eu estou fazendo isso com correção, com ética, então é realmente tirar das famosas apresentações de PowerPoint, ética, empatia, relacionando essas coisas, e aplicar de verdade. E aí a gente tem usado, né, bastante, inclusive com um colega nosso que é o Alexandre, a gente tem falado muito da palavra coopetição, né, que é competir e colaborar. E aí tu me lembrou, quando a gente fala com outros departamentos jurídicos, a Claro entrou onde estava a Vivo. E a Vivo tinha domínio completo, contratos de exclusividade, uma infraestrutura já pronta. Era a essência do que a gente queria ser em alguns anos. Então a gente brigava muito, mas muito. Era denúncia na Anatel, era briga para infraestrutura, porque estava dificultando aqui, e a gente brigava. Mas, ao mesmo tempo, a gente colaborava naquilo que a gente tinha que colaborar, nas questões que eram próprias da indústria. E eu lembro muito bem, e realmente a gente tem essas questões, enfim, detalhes de telecomunicações, mas a gente tinha muitas disputas, abria muitos eventos na Anatel. E uma vez, questões outras, o pessoal de Brasília da Anatel veio fazer uma reunião aqui, na Anatel em Porto Alegre. E eles chegaram, quando o pessoal de Brasília da Anatel chegou, tinha uma roda, onde estavam os advogados e os engenheiros, nada mais, nada menos do que tomando chimarrão, um cafezinho e conversando, da Claro, da Vivo e da TIM. Quando o pessoal da Anatel chegou, eles cumprimentaram, não sei se eles cumprimentaram da Claro, da Vivo, da TIM primeiro, e eles perguntaram, tá, e as outras vêm? E aí, como assim as outras? Aqui é o Vivo, aqui é a Claro e aqui é a TIM. Os caras olharam e falaram assim, mas vocês se falam? E eu falei, como assim vocês se falam, gente? É amigo? Não pode ser. Porque aquilo que eu recebo, que eu leio, na disputa que vocês têm lá, aí eu achei que vocês se degladiavam aqui, que vocês eram completos inimigos. E a gente mostrou, sim, cada um de nós defende com retidão, com máxima de compromisso, o nosso cliente, aquilo que a gente está querendo. Mas no dia a dia a gente colabora e a gente quer o melhor para a sociedade naquilo que for comum a todos. Então acho que esse lado de competição, essas coisas, corrobora exatamente essas coisas. Então a gente tem que olhar também um pouco o histórico daquilo que estava sendo construído, porque hoje a gente consegue olhar o como é importante, né? Hoje, e aí eu vou trazer, desculpa, mais um exemplo, para quem acompanha esportes, que é algo que eu adoro, né? Seja no tênis ou seja na Fórmula 1, por exemplo, hoje, o que está se falando na Fórmula 1, para quem acompanha, é que o Hamilton e o Verstappen, que são de equipes diferentes, não são ainda melhores. Não são ainda melhores porque não tem um piloto tão bom quanto eles na mesma equipe. Ou seja, não tem alguém competindo com eles para fazer eles serem ainda melhores. E ao mesmo tempo colaborando porque ajudaria a melhorar o carro. Ou ao mesmo tempo, quando a gente vê um Fedal aí que estão falando, né? Federer e Nadal, que foram dois que se degladiavam em quadra e hoje são exemplos de desportistas e que nos trazem o que é competir, mas ao mesmo tempo entregar algo para a sociedade. Então, acho que isso, enfim, as tuas palavras me trouxeram esse insight, por isso que é bacana isso. Deixa eu te dizer da tua fala ainda, da primeira fala, e já fazendo o link para entrar no segundo eixo da fala que a gente combinou e depois finalizar no terceiro, mas eu acho que o terceiro já está mais ou menos sendo englobado aqui, tá? Mas é justamente que grandes escritórios médios, enfim, escritórios conhecidos aqui de Porto Alegre, da região sul, de São Paulo, enfim, tu atua em vários lugares, de amigos nossos e por vezes de pessoas que tu mesmo acaba dizendo, esse aqui é meu cliente, comunica os teus próprios clientes, enfim, faz
essa competição mesmo, tu te propõe a fazer isso, é Uhum. muito legal de antemão, mas eu acho que a batida mais importante é, às vezes nós temos uma caminhada, assim como tem um grande amigo nosso que fala e abertamente endereça a tia o sucesso dele nos últimos anos, que é dar 2 passos para trás. Né? Por Uhum. vez, tu, como dentro da tua atuação e entrando aí no ponto 2 para dizer o que tu te propõe a fazer, qual é o teu negócio hoje em dia, como advogado e gestor jurídico, o que tu te propõe a fazer no momento que tu chega em escritórios, ou até mesmo aqueles que fazem mentoria contigo, individualmente, né? É o Uhum. momento de dar 2, 3 passos para trás e pensar no teu futuro, né? Para colher no futuro. Isso, eu tive uma experiência nesse sentido. Eu tinha uma carreira, eu sempre quis ser advogado criminalista, né? Eu sempre quis, e a partir Uhum. disso fui orientado pelo Marcos Eberhardt, que hoje é meu sócio, a vir para a advocacia criminal, mas antes eu tinha já uma pequena caminhada de 4, 5 anos, já dentro da advocacia pública, dentro de órgão. Eu fazia assessoria legislativa propriamente dita. Né? E eu disse, não, eu vou ter que Uhum. mudar. Né? E os meus colegas hoje, que estão lá ainda, amigos, grandes amigos que estão comigo até hoje, e me indicam clientes, trocam casos comigo, enfim, conversam com a gente. E eu digo, cara, tu deu 2 passos para trás aqui, eu já estava indo para um cargo interessante dentro da Assembleia Legislativa do Estado, e a gente vem, e comecei a construir uma história aqui, e hoje estou muito feliz com o que a gente faz aqui, mas é justamente o que tu te propõe a fazer no mercado. Aqui está a nossa presidente Lea Potrick, da subseção de São Leopoldo, comentando, Olha aí. se diga lá, já com o adversário faz parte do jogo, com ética sempre, né? É Ela, isso. É, exato. sem dúvida nenhuma, está dentro de uma gestão muito interessante lá em São Leopoldo. Agradeço a presença da nossa presidente da subseção. Mas, Breyer, Pô, e aí, o privilégio. que tu te propõe? O que tu Olha, conversa? De que maneira enfim, tu aborda as isso? coisas acontecem. As coisas acontecem primeiro por uma simples. Eu acho que vem de uma simples premissa quando a gente fala isso, tá? Que é o seguinte: eu não vejo como assumir verdades. Então, quando a gente quebra essas premissas de alguma coisa é verdadeira, ou de que existe um caminho apenas, e que existe só uma forma de atuar, ou uma forma de fazer, quando a gente quebra essa premissa, muitas coisas se abrem. E às vezes a gente tem que olhar, e aí por isso que eu trouxe a questão do o design thinking me trouxe isso, mas o que eu estudei de criações, soluções criativas de problemas também traz isso. Às vezes vale a pena recuar um pouquinho e trocar o caminho que a gente viu que não era aquele, do que fazer toda uma volta porque não quer voltar. E isso tem num livro que eu adoro referenciar, que é o primeiro capítulo, que é da Erica Fox, que é quando ela fala de negociação, que ela fala de uma receita de bolo. E aí ela diz que ela foi fazer foi fazer um bolo com a mãe dela, e aí elas pegaram uma receita, e a partir do momento que eles foram fazer a receita, tinha lá na receita 1 xícara de sal. E aí a mãe dela, não, mas não vamos botar 1 xícara, vamos botar 2 terços. Aí depois tinha 1 colher de manteiga. Não, aqui a gente põe 1,5 colher de manteiga porque dá um gosto diferente. Chegou lá na terceira, quarta vez que a mãe dela disse que tinha que era, fazia diferente da receita tradicional. Ela perguntou, tá, mãe, mas como é que funciona? O que é isso, né? E aí a mãe dela disse, não, a receita só me dá o caminho, só me diz para onde que eu tenho que ir. Mas quem constrói a jornada, quem faz o bolo, sou eu. Uhum. Então, eu trago isso, e ela traz isso quando ela fala de carreira. A carreira não é uma receita de bolo e não tem como eu fazer diferente. Eu tenho um caminho, eu tenho que ser protagonista desse caminho. Eu tenho que ter as minhas escolhas e eu tenho que tomar decisões. Então, quando tu diz assim, às vezes dá 2 passos atrás, é porque às vezes a gente pegou a receita de bolo, tomou como assunção da verdade e continua sempre fazendo aquela receita e eu já tinha que ter feito diferente, uma massa um pouquinho mais caprichada, um pouquinho mais macia. Ou seja, eu tinha que fazer da receita
do bolo tradicional a minha receita de bolo, porque a carreira é minha. Então, quando a gente fala isso, que a gente vê nos escritórios, eu acho que tem dois pontos fundamentais, e aí que eu acho que é esse ponto que é, como que a gente olha a formação dos sócios e o desenvolvimento da equipe. E talvez este também seja um marco bem interessante de se fazer, que é, a gente está falando, além de toda uma transformação da atividade empresarial, das atividades, das questões que estão vivendo da sociedade, 2020, da sociedade, por conta de tudo que aconteceu, uma questão de gerações. Então eu tenho que ver como que eu tive a formação daqueles que estão aí mais tempo e como que eu refino essa formação e o quanto eu posso pegar a equipe, as pessoas que estão chegando, os jovens advogados, e colocar também uma qualidade para eles de formação, para que eles possam, então, se conectar e montar uma estrutura forte para que o escritório siga em frente. Para que eu não tenha um buraco, para que eu não tenha uma descontinuidade entre o que era um escritório de alguns tempos e o que os jovens querem. Então, sempre quando eu olho assim, no escritório, a primeira questão que eu vejo é, existe essa conexão entre aqueles que fundaram esse escritório e aqueles que estão chegando, quando eu falo num escritório maior, se não existe, vamos buscar essa conexão. Porque daí eu consigo extrair o melhor de cada um. E aquela velha história, o melhor de cada um é um terceiro melhor, que vai ser sempre melhor do que de um e de outro. Então, eu acho que essa questão é muito importante, que é como que a gente trabalha as eficiências pessoais dos advogados a partir do conhecimento jurídico. Mas vejam só, eu tenho que fazer isso sabendo e tendo muita consciência de qual o meu alicerce, de qual a minha base jurídica. Por quê? Porque eu tenho que colocar essas questões de uma forma, se eu tenho um escritório criminal, se eu tenho um escritório criminalista. No meu tempo, por exemplo, quando eu me formei, escritório criminal era ou homicídio ou alguma coisa de família lá que se mataram também. Era isso. Mas era, ou matou e pode matar e coisa e tal, ou aconteceu alguma coisa lá entre marido e mulher dentro da família. Isso era o penal, né? Cara, se eu falar de criminal, penal hoje, é um universo. E é um universo que eu posso fazer com que as pessoas sejam ainda melhores. Entendeu? Maria da Penha, os relacionamentos. Então, quando eu olho essa evolução, eu tenho que enxergar, ok, qual é o alicerce que eu tenho aqui? Né? Uma das coisas que eu acho que era isso o ponto também, que é isso. Hoje, se eu for falar, e aí trouxe um pouquinho, direito de família e sucessões, mais ainda, se eu for falar de direito de sucessões, tem um projeto que a Bruna participa aí, a gente hoje tem que conectar com todo um planejamento sucessório e patrimonial que as pessoas estão fazendo. Então, hoje eu tenho que ter, num ambiente de relacionamento, direito de família e sucessões, também ter alguém de societário que entenda as relações que são muito empresariais, família empresária ou sociedade empresária, e as relações emocionais. Ou seja, eu tenho que ter corpo. E aí que entra a competição, a colaboração. Não necessariamente eu preciso ter um grande escritório, mas eu preciso ter os bons relacionamentos, porque se antes eu tinha um problema de família e eu só precisava falar com um advogado de família, talvez hoje eu tenha que ter duas competências na mesma sala. E talvez um advogado não consiga ter isso. Eu tenha que ter um bom advogado de família e sucessões junto com um bom advogado com as questões que ele fez de societário. E aí que entra fundamentalmente o que a gente pode falar de qualidade da empatia. Porque o advogado de família, ele está muito mais acostumado a falar com as emoções. Entender a questão emocional da família. O advogado societário empresarial, ele já não tem esse lado tão feito.
a cadência. Eu, por exemplo, eu faço mediação de conflitos societários e empresariais. Se o emocional começa a aflorar, eu chamo uma colega mediadora de direito de família. Nós aqui no Por escritório, por quê? exemplo, né, por vezes temos sim o escritório especialista em família, o escritório especialista em tributário, o escritório especialista em direito empresarial puro, né? E eles são Exatamente. na mesma mesa com o mesmo cliente, né? E por vezes isso, porque eu tenho que né? Normalmente somos chamados também a comparecer. Porque as coisas hoje estão mais conectadas, porque elas são mais conectadas. Então, isso que tu falou é extremamente importante. Então, eu tenho que identificar qual é o meu alicerce jurídico, tá? Então, tudo isso que eu falo, né, o que eu coloco lá, eu digo assim, olha, lembre-se que a gente não está fazendo nenhuma troca aqui. A formação jurídica, a importância jurídica, a base, a fundação, o alicerce, vai ter que continuar forte. Aí a gente, dessa base, a gente começa a enxergar qual é o mercado jurídico que eu tenho para isso, né? Então, isso a gente fala muito, né? Às vezes diz assim, eu gosto de mercado de capitais. Bom, mercado de capitais, tu vai ter que ir para um centro onde tenha mercado de capitais, onde os clientes possam estar lá, né? Talvez agora com essa virtualidade. Aí eu tenho que colocar as eficiências pessoais em cima desse meu alicerce jurídico. Então, se eu estou falando de compliance, é gestão de projetos. Se eu estou falando de tributário, é uma formação mais financeira. Se eu estou falando de relações está muito também presente, que são as empresas familiares, eu tenho que entender de relações interpessoais. Então, eu tenho que buscar esse conhecimento a partir daquilo que eu quero me desenvolver. Que é a escolha profissional que eu fiz. Breyer, em um terceiro momento tem uma pergunta aqui, doutor Alexandre Almeida, que ele pergunta algo que está no nosso terceiro momento, no qual nós já vamos ali nos nossos últimos 15 minutos de fala, que é, Breyer, qual é a principal mudança do advogado antes da pandemia, o que vai sobreviver pós-pandemia? Né? O que tu imagina? Eu acho que está dentro do nosso eixo entre pensar o presente e o futuro. Né? Exatamente. Eu vou te deixar falar, né, querendo respondê-lo e ao mesmo tempo... Não, eu acho que é bacana quando tu vem com esses insights, quando o Alexandre traz, como a Larissa, né, eu não sei o nome da presidente lá trouxe, ou seja, esses insights que eu digo que são importantes, porque a gente sai pensando, em algum momento a gente passa a executar isso. Eu acho que a gente tem alguns pontos que a grande pergunta é: como que eu vou entregar o meu serviço jurídico a partir de agora? Uma das questões que está se falando muito, e aí a gente tem que falar, a gente tem que olhar, é como que é a operação do meu escritório de advocacia. Por quê? Seja um profissional liberal, seja um advogado solo. Hoje eu participei, eu assisti uma apresentação de um escritório lá de um software americano. 41% das pessoas que estavam lá nos Estados Unidos eram advogados solos. Para tu ver como existe mercado, inclusive para advogado solo ou para dois advogados, coisa e tal. Tem muito aí em sociedade. O que eu tenho que enxergar nisso? Eu tenho que chegar a como é que eu vou fazer a minha operação. Porque seja eu advogado de solo, seja um advogado de dois sócios, um escritório com 5, 8, 10, 20, 30 advogados, o mais importante nós somos business jurídico. A gente não é mais profissional liberal. A gente tem que olhar como um negócio. E olhando como um negócio, eu tenho que entender todas essas questões que são aplicáveis. Ou seja, como que eu olho a questão financeira, como que eu olho a questão do meu relacionamento com o meu cliente, como que eu olho a gestão de pessoas se eu tiver uma equipe. Ou seja, como que eu faço toda essa gestão. E aí, então, eu tenho que olhar assim, qual a operação? E aí, porque daí a gente fecha, existe um tripé tradicional, tá? Se fala lá, que é
pessoas, a organização e tecnologia. Tecnologia, pessoal, é fundamental. Então, tecnologia tem que estar sempre presente. Mas a gente tem que olhar a tecnologia como complementar aquilo que eu quero entregar. Então, eu gostaria de fazer alguma coisa. Bom, para isso eu preciso de tecnologia. Qual tecnologia eu vou pegar? Então, ela não eu não parto do princípio da tecnologia, eu passo do princípio das pessoas e daquilo que eu quero resolver para o meu cliente. Então, eu tenho o primeiro tripé, pessoas, organização e tecnologia. Mas esse que eu quero falar para vocês eu tenho que entender qual é o meu mercado jurídico, o que eu sou bom, para quem que eu posso oferecer, de que forma eu me habilitei. Então, se eu sou um jovem advogado, qual a formação que eu tive para falar com o cliente? Qual a formação que eu tive para receber um cliente numa sala, oferecer um café, conversar com ele? Se eu quero isso, bom, eu tenho que buscar alguém que me diga como que eu faço isso. Como que eu faço esse relacionamento, né? E aí a gente entra na operação. Eu vou entrar num escritório grande, como que eu me comunico e me relaciono com os sócios desse escritório para que eu possa ser protagonista desse escritório. Então eu tenho que ter protagonismo, iniciativa. E aí eu tenho que buscar formação. E aí como é que é a operação desse escritório? Mas a minha grande provocação para vocês, e para que a gente está falando nisso, é que hoje mesmo eu baixei 2 arquivos que falam de como vão ser os trabalhos em home office, como que vai, se os meus profissionais vão ficar. Todo mundo falando sobre isso. A pergunta, e aí seria a minha grande provocação aqui para hoje e como que nós estamos pensando em nos relacionar a partir do momento em que os nossos clientes estiverem em home office? Ou seja, como que eu vou me relacionar? Que portas eu vou ainda ter abertas? Porque ele vai estar na casa dele. Antigamente eu ia na empresa, né? Estou falando do direito empresarial, eu atendo tal empresa lá, eu falo com o cara do financeiro, o cara do jurídico, o cara do não sei o quê. Eu chegava lá e eu falava com todo mundo. Amanhã eu vou lá, metade vai estar em home office. Como que vai ser isso? Então, pessoal, a grande mudança que existe hoje nós profissionais de serviços profissionais deixamos de ser o centro e o grande centro do negócio é o cliente, né? Que é o que o Design Thinking, para quem está olhando aí o Legal Design, prega, tá? Ou seja, eu tenho que ser centrado no cliente, o centro está o cliente. Eu tenho que ver o que é o melhor interesse do cliente. Né? Depois que eu tenho o melhor interesse do cliente, a necessidade do cliente, é que eu olho para o meu e digo assim, beleza, eu vou te entregar essa solução. Então, se o centro é o cliente, o que eu preciso fazer para me relacionar com esse cliente? E para criar uma jornada de relacionamento com esse meu cliente. Por quê? Antigamente, a gente tinha aquela tradição de que o cliente veio, bateu na minha porta, ele tinha um problema, eu ajuizei uma ação, eu tenho esse cliente. Essa é a linha, né? Essa é a linha. Mas não é mais assim, porque hoje ele vem para mim, amanhã ele fala com outro, amanhã ele fala com outro, e o cliente vai lá. Então, o que eu preciso fazer para que esse cliente, com tudo que existe de tecnologia, ou seja, eu tenho que ter tecnologia, eu esteja acessível para ele e eu consiga, e aí, portanto, que é muito importante a questão operacional, que é gestão, eu manter regularmente um acompanhamento desse cliente. Então, inclusive, tira aquela questão de dizer assim, poxa, mas se o cliente vier falar comigo,
eu tenho um trabalho e eu tenho que ser recompensado por isso. Mas eu tenho que criar isso ao longo do tempo, para que eu seja constantemente remunerado pelo meu cliente. Por quê? Porque eu sou indispensável para a condução dos negócios deles. E a gente viu, para quem trabalha com direito empresarial particularmente, que as primeiras decisões, nas primeiras semanas, a tomada de decisão de todos os empresários queriam uma participação do advogado. Por quê? Porque era quem dava confiança para ele tomar a decisão. E é isso que a gente tem que entregar. Muitas vezes a gente tem que entregar confiança. A gente tem que entregar tranquilidade. Né? Muitas vezes a gente pode ter até que entregar esperança. Então, se a gente está falando aí de recuperação judicial, por que eu não posso entregar a esperança de que, olha, nós vamos conseguir, nós vamos buscar e nós vamos fazer alguma coisa? Sim. Então, a minha grande questão agora, a partir do Covid, é como que nós vamos transformar os relacionamentos a partir do momento em que parte de uma atividade possa estar no ambiente de home office. Por quê? Porque são essas portas que estão abertas. E o grande ponto é, o virtual é bom, mas ele não substitui um abraço, não substitui um aperto de mão, não substitui a vivência de um famoso café, a vivência das coisas acontecerem pelo simples fato de estarmos sentados conversando e lembrarmos de que a gente pode fazer algo junto. Então, essa questão... E aí a gente entra na questão comunicação. Mas não comunicação... preciso entender de comunicação. Comunicação de relacionamento, do dia a dia. Exato. Que tu me deu aqui ainda mais um insight, que em todo momento eu buscava manter algum tipo de relacionamento por conta disso. Teve gestor jurídico... E não era o relacionamento com o cliente propriamente dito, era relacionamento dentro, né, do mundo jurídico ainda. Tem duas questões importantes aí que eu gosto de trazer. Por exemplo, eu tive uma experiência agora na pandemia, que um dia me ligou um gestor jurídico. Enfim, eu fiz bastante negócio, a gente trabalhou, não é meu cliente. E ele me ligou, eu falei, fulano me ligando, né, no meio da pandemia. E eu, pai, e aí, tudo bem? Como é que estão? Ele, tudo bem, Thiago, me lembrei de ti, só tô te ligando para saber, tu tá bem, tua família, tá tranquilo aí, coisa e tal. Eu falei, cara, legal. Ou seja, não vou falar o nome dele, mas... Sim. Marcou por quê? Porque é um cara que ele me ligou para saber de mim. Ele não me ligou porque ele estava precisando de um advogado de urgência, não me ligou porque ele precisava de um favor. Cara, ele estava preocupado comigo. Né? Então a gente volta lá para o Simon Sinek, que todo mundo hoje em dia está acostumado, que pessoas fazem negócios com pessoas. Exatamente. Né? E uma outra questão que eu gosto de falar sempre, tem uma diretora jurídica extremamente conceituada, que todo ano a gente vai lá e vamos fazer um projeto, a gente rabisca os projetos, ela coloca no orçamento lá, já teve orçamento aprovado, ela, Thiago, aprovamos o orçamento, a gente já fez alguns projetos juntos, mais pequenos. Aprovei o orçamento, vamos fazer aquilo que a gente sempre quis, coisa e tal, não saiu. Beleza, e a gente mantém essa relação constante, sem nunca ter feito nada grandioso, feito pequenos projetos, a gente dá palestra juntos, enfim, a gente tá no ambiente acadêmico juntos e coisa e tal. Só que o maior projeto que eu tive em 2018, eu só tive porque quem estava me contratando conhecia ela e perguntou, eu vou perguntar para ela as coisas e tal, porque, Thiago, não, tranquilo, pode falar. Tu tá buscando um profissional de confiança, coisa e tal, tu tem que buscar tuas referências. Claro. Não deu, obviamente deu o tempo de uma ligação lá, a mulher me ligou e disse, eu falei, mas não deu nem tempo de eu avisar a fulana lá que tu ia ligar, né, pelo menos dar uma ajuda. E, enfim, eu acho que essa questão de criar reputação, a reputação não técnica,
mas a reputação de que eu sou correto, a reputação de que tu pode contar comigo, a reputação e aí mais do que profissional mesmo, cara, eu me importo com o Marcos, eu me importo com o fulano, independentemente da relação profissional e das necessidades daquilo que eu quero ofertar para alguém. Então, eu acho que essas questões é muito importante. A gente não ter uma forma, digamos assim, receita de bolo como premissa de que só existe uma receita e a gente tem que seguir lá, a gente tem que construir a nossa. Exatamente. A gente tem que entender o que é empatia, não empatia de PowerPoint, mas empatia para construir relacionamentos verdadeiros. E às vezes a grande questão, acho que tu falou, relacionamentos verdadeiros é ter a tranquilidade de falar com tranquilidade aquilo que ninguém quer ouvir, né? Então, é bacana isso, essa construção de retidão, né? De saber, uma vez, quando eu estava ainda no shopping, passei uma tarde lá resolvendo uns problemas e coisa e tal, eu e um guri do financeiro que também tinha chegado há pouco tempo, e tomando lá, e o diretor dizia, eu sei que não é problema de vocês, mas a gente tem que resolver isso aqui, não sei o quê. Cara, eu fui pra minha sala e falei assim, cara, tomei tanta burdoada, acho que vou ser demitido, acho que os caras escolheram errado. Daqui a 2 minutos o diretor chega lá e ô Thiago, vamos jantar, ele era de São Paulo, vamos jantar? Sim. Eu falei assim, como assim? Não, eu falei, cara, passamos a tarde lá. Não, trabalho, a gente tem que resolver o problema, mas vamos tocar ficha lá, vamos lá, coisa e tal. E são essas coisas. Então, ter essa questão de retidão. E eu acho que fazer as perguntas, eu acho muito mais que buscar resposta, é fazer pergunta. Como que vai ser o meu relacionamento com parte dos meus clientes em home office? Né? Como é que eu vou criar? Como é que eu vou abrir essa questão de relacionamento? Como é que eu vou tratar os propósitos? 2 minutos. Então, esse é o grande objetivo. Eu acho que esse era o meu recado, tá? Eu sei que tem que terminar aí. E tu me instigou a falar, tá? Eu fico muito feliz, cara. Só tenho que te agradecer aí. Eu acho que é isso. A tia, toda a comissão, hein? Eu tenho receio, Thiago, de fechar tudo e a gente não conseguir fazer um encerramento legal, porque no Instagram, tu sabe, porque tu também participa bastante. Sim. Né? Então, 1 hora é o tempo. E, Thiago, é sempre engrandecedor te ouvir. Já apareceu aqui o timer, que vai fechar, né, a conversa. Mas, para que as pessoas possam conhecer um pouco de quem já fez bastante. Não é fazer bastante porque a pessoa resolveu muitas coisas. Não, porque realmente, né, tu participou de departamentos jurídicos em que existiam mais de 20, 30 pessoas, tu chefiava, era uma briga, era uma correria, e chegou um momento da tua vida, né? Agradecer a presença da Bruna Razeira em toda a live. Ah, sensacional, a briga. Né? E justamente poder dizer para as pessoas, cara, a advocacia para mim é isso, agora eu quero trabalhar com gestão jurídica propriamente dita, e é o que tu vem fazendo muito bem e conhecidamente no mercado aqui, fazendo. E cara, sem palavras para ti, informalmente mesmo, por essa conversa com a Jovem Advocacia aqui da nossa OAB do Rio Grande do Sul. Tive amigos acessando aqui de todo o estado que participaram em determinado momento. E, enfim, te agradeço. Tu tem 50 segundos aí para falar e a gente fecha, tá bem? Não, sensacional. Muito obrigado. E eu acho que o recado fundamental é isso. Sejam protagonistas das suas carreiras, que as oportunidades estão aí. Então, tenham um guidance, olhem um caminho, mas busquem essa oportunidade, sendo protagonista, sendo ético, correto, e as oportunidades e a carreira vai ser bacana. Esse é o recado aí para a Jovem Advocacia. E muito obrigado, sensacional. Obrigado. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau. Um abração. Até mais. Tchau, tchau.